o nosso SCA. Agora a gente vai de fato embarcar nas reuniões tradicionais. Eu chamei aqui o Timóteo, que é recém-formado pela UNB. Ele vai falar sobre hinduísmo e apenas até alguns avisos procedimentais antes. Queria lembrar, quando a gente passa aquela fichazinha aqui com a chamada, a gente também coloca ali os formulários de associado. A gente realmente faz esse apelo para ter o associado, por quê? Porque é como a gente pode se manter e ter algum feedback formal das pessoas que estão aqui. Para a gente saber se o nosso trabalho como diretor está bom, se você tem sugestões, se você quer eleger alguma pessoa que você acha que se destaca. Enfim, se você quer contribuir financeiramente para o projeto, é assim que se fazem as coisas. Por isso, eu realmente gostaria que, quando passasse essa lista, você pensasse seriamente em se associar. Como a gente já disse, tem a categoria tanto de associado pleno quanto de associado especial, sendo o normal, o pleno, tendo simplesmente o ônus a mais de contribuir financeiramente, e o especial não tendo que fazer, mas também não tendo, sendo apenas observador na Assembleia, não podendo votar, nem fazendo parte do quórum. Então, isso é importante e a gente vai falar isso até o final do semestre, porque a gente tenta renovar essa lista semestralmente. E se você falar, não vou me associar porque eu não posso me comprometer, eu não sei como vai ser no próximo semestre, não se preocupe com isso. Até porque a gente renova a cada semestre justamente para ter essa flexibilidade, justamente para ter essa atualização, porque a gente sabe que na UNB a gente vive em base de semestre, não em base de ano, de outros períodos de tempo. Então, e também eu queria lembrar da nossa revista, que de novo vai ser dia 31 de dezembro, a data final do envio dos artigos, qualquer artigo sobre apologética, como religiões mundiais também, apologética, né? Sobre defesa da fé cristã, dentro do contexto universitário, contexto circular, serão bem-vindos. A gente já tem o edital lá, já faz um tempinho, mas a gente logo mais vai colocar mais atualizações sobre a banca examinadora e tudo mais. Então, sem mais delongas, queria pedir para a Brenda fazer uma oração para a gente. Muito obrigada. Estamos aqui por essa experiência, para termos uma treinadora. É só o Senhor que nos instrua nesse dia, para que possamos te glorificar em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Boa tarde, pessoal. Tem algumas pessoas que me conhecem. Timóteo. Não costumo estar aqui sempre no almoço. De vez em quando eu apareço, tenho que escapar do trabalho aqui na hora do almoço, depois voltar. Mas é um prazer para mim estar aqui com vocês e estudar o inglês com vocês. O convite foi feito para minha noiva. E aí ela chegou, acho que pensando, não, agora estou casando, tem marido, pode fazer. E passou a bola. E foi muito bom, porque eu não conhecia quase nada sobre hinduísmo. É muito diferente, eu acho que na cabeça da gente, na hora de estudar uma religião, tem um molde pré-montado de religiões, e a gente tenta pegar as religiões e colocar esse molde para estudar. E esse nosso molde é principalmente formado pelo cristianismo. Quando a gente tenta colocar o hinduísmo nele, não encaixa, porque é muito diferente. As coisas até meio bizarras. Mas, então, o que é o nosso objetivo hoje? Que o Guilherme me pediu. Entender os pontos básicos da religião hindu e como o cristianismo faz um cumprimento subversivo de seus anseios sem cair em suas idolatrias. Então, a gente vai tentar entender o básico da religião hindu. Não tem como a gente querer entender completamente, mas assim, os princípios, a essência do hinduísmo e como que o cristianismo ele se opõe ao ensino hindu e ao mesmo tempo cumpre anseios dos hinduístas, aquilo que todo homem tem dentro do coração, aquilo que todo homem deseja, aquilo que está na criação ali dentro do nosso cognitivo, da nossa alma. Se vocês quiserem, durante a palestra, durante o estudo, levantar a mão, fazer alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade, tá? Então, começando. O hinduísmo, ele tem... Vou ler aqui no computador, um pouquinho diferente.
O hinduísmo tem cerca de 900 milhões de adeptos, a maior parte deles fica na Índia, alguns estão ali nos países vizinhos, Sri Lanka, Ilhas Fiji, na Indonésia também, mas a grande maioria deles na Índia, foi lá que ele se desenvolveu. Ele pode ser uma maneira mais fácil de definir o hinduísmo é como uma cultura religiosa, não simplesmente como uma religião. Porque ele é tão variado, ele é tão amplo, dentro do hinduísmo tem pessoas que pensam de maneiras completamente diferentes. E a gente vê isso no cristianismo, de certo modo, né? Se a gente pegar um conceito de cristianismo, um católico, um ortodoxo, um protestante reformado, um pentecostal, a gente vai ver ideias e crenças bem diferentes. No hinduísmo isso é muito mais forte mesmo. Essas diferenças em que cada um crê. Por exemplo, você pode crer em um Deus e eu posso crer em outro. Não existe a necessidade da gente crer no mesmo Deus. Tem uma coisa que para nós seria essencial. Nós estamos na mesma religião, cremos no mesmo Deus. Não, para mim Deus pode ser um, para você pode ser outro. De maneira, assim, grosso modo. Agora, além disso, historicamente ele também já mudou muito. Então, o Cordovan, que é o autor do Living Faith, que a gente utilizou como base para o estudo, ele afirma que o hinduísmo, assim como outras religiões, ele tem uma origem monoteísta. No começo dele, ele era monoteísta, era uma religião monoteísta dos povos arianos. Depois, com o passar do tempo, ele foi assumindo características enoteístas, que é quando tem um Deus soberano e outras deidades mais submissas. Depois, politeísta, depois até animista. Então, ao longo do tempo foi sofrendo todas essas variações. Não tem um núcleo de crenças permanente. Você pegar assim, o que um código de fé, uma confissão de fé hindu, assim, que valha ao longo dos anos e ao longo da história, a gente não consegue achar uma coisa assim. E, para complicar um pouco mais, nem toda religião que tem na Índia é hinduísmo. A maior parte é. Mas também tem outras religiões na Índia que não são hinduísmo. Então fica a pergunta, como é que a gente classifica, como é que a gente define o que é hinduísmo? O Cordovan, então, sugere 3 critérios. Uma religião que, ou um segmento religioso que atende esses 3 critérios aqui, a gente pode definir como sendo um segmento hinduísta, uma tradição religiosa hinduísta. Primeiro, aceitar o Vedas como divinamente inspirado. O que é o Vedas? O Vedas é o principal livro sagrado da tradição hindu. Eles têm vários livros, o Vedas é o principal deles e o mais antigo. Então, apesar de todas as diferenças, se é hindu, ele considera o Vedas divinamente inspirado. Apesar de ser, considera bem aberto, ele fala assim, você considera ele divinamente inspirado, mas você não precisa seguir tudo que ele fala. Fica a seu critério, certo? E também você não precisa acreditar na veracidade literal dele. Ele é divinamente inspirado, mas pode não ser assim tão verdadeiro. Tudo bem, ainda é hindu. Além disso, tem que aceitar o sistema de castas, essa tradição hindu. E esse é o critério mais importante. Se não aceita o sistema de casta, não pode ser considerado hindu. A religião está muito relacionada com a cultura indiana. Inclusive, ele diz que essa é a principal característica de uma cultura, assim, de uma religião hinduísta, é extremamente relacionada, vinculada com a história e a cultura da Índia. E o sistema de castas é isso, está intrinsecamente relacionado com a história da Índia. Esse critério exclui, por exemplo, o budismo e outras religiões, que poderiam até ser englobadas dentro do hinduísmo, só que o budismo não aceita o sistema de castas como algo divino, como algo válido. Então, não faz parte do hinduísmo. E terceiro, aceitar a veneração de diversas deidades. Mais uma vez, você não precisa crer em todas essas deidades, mas você precisa aceitar que ela é válida para outra pessoa. Eu tenho o meu Deus, você tem o
seu, ele é válido para você. Mais ou menos essa ideia. Existem várias deidades e elas são válidas. Um segmento religioso que aceite esses três critérios, eles então podem ser classificados como o hinduísmo. Pode falar. O Vedas é um conjunto de escrituras sagradas deles. Isso. O Vedas, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais dele. É um conjunto de 4 livros sagrados para os indígenas, escritos por um deus chamado Brahma. Um pouquinho de origem histórica, de onde surgiu historicamente o hinduísmo. Então, havia um povo que estava ali a região centro-sul da Ásia, chamado alguns povos, chamados povos arianos. Eles migraram para o sul e se dividiram em dois. Uma parte foi para a Índia e outra parte foi para o Irã. Eles trouxeram com eles a religião que eles tinham, a religião ariana. O grupo que foi para o Irã, ocorreu uma revolta, uma reforma, digamos assim, de um profeta chamado Zarathustra, Zoroastro. Gerou o zoroastrianismo. E o pessoal que foi para a Índia desenvolveu a religião que eles tinham, essa religião ariana, que se tornou o hinduísmo. Esse desenvolvimento do hinduísmo, o Códon separa em 3 etapas, em 3 fases, que são, primeiro, fase do trabalho, ou fase védica, porque é baseado, o foco no livro Vedas, no livro sagrado, e ele data de 1500 a.C., é algo extremamente antigo, né? Alguém aí, seja bom de geografia, de história bíblica, o que estava acontecendo na Bíblia em 1500 a.C.? Alguém aí estranho? Deus estava chamando Abraão, nessa época? Talvez. Então, assim, é uma religião historicamente que vai lá junto com os eventos bíblicos. A segunda fase, chamada de fase do conhecimento, ou a fase vedântica, porque é baseado numa segunda fase de livros complementares ao Veda, que eram Vedantas, que foca nos ensinos desses livros, também chamados de Upanishads, e um ensino especialmente que é o ensino do Brahman e Atman. Daqui a pouco a gente vai ver o que eles são, esses ensinos. E a terceira fase, 200 anos antes de Cristo, que é o foco no ensino de um relacionamento pessoal com Deus. Você ter um Deus a quem você serve e ele serve a você. Esse conceito de relacionamento pessoal com Deus é interessante dizer que chama Ishvara Pranidhana. Certo. Como é que é o nome? Pode falar? Ishvara Pranidhana. Que é o seguinte, Brahman é o aspecto impessoal e, vamos dizer assim, geral da divindade. Ishvara é o aspecto, vamos dizer, pessoal e imanente. Por exemplo, Jesus Cristo seria uma espécie de Ishvara. Vamos lá. Vou pegar aqui agora a parte de livros sagrados. Tem 2 tipos de livros sagrados na tradição hindu. Primeiro, que a gente chama de Shruti, que são livros revelados por uma autoridade divina a alguém. E o segundo, o Smriti, que são livros que eles falam que são repassados. Não tem tanta autoridade, não tem esse nível de sagrado igual os primeiros. Os livros sagrados mais famosos, o primeiro é o Vedas, mais importante. Depois tem Brahmanas, Sutras, Upanishads e Vedanta. De modo geral, eles se referem ao Vedas, eles explicam, comentam, acrescentam coisas ao Vedas. Os menos sagrados, ou os assim, complementares, são Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, poesias Tamil, Puranas, livro de Manu. Só um minutinho, eu tenho nada. Falam sobre ritos e obrigações da cultura hindu, de modo geral, especialmente sobre o sistema de castas. O livro de Manu, ele tem uma controvérsia muito grande com ele,
porque ele fala sobre a questão do sistema de castas de uma maneira muito estrita. Assim. Então ele é bem rigoroso em colocar as castas mais baixas lá embaixo, as castas mais altas lá em cima. E ele também diminui muito, assim, desprestigia, trata com desdém o papel das mulheres. Então, com o passar do tempo, esse livro tem como meio que sendo rebaixado de importância, principalmente pelo segmento mais liberal do hinduísmo. Às vezes a gente pensa que essa briga de liberalismo, liberais e tradicionais ou reformados é algo exclusivo do cristianismo, né? Isso existe assim, acho que em todas as religiões. Então, os hinduístas mais reformados mantêm as posições de casta é assim, o papel da mulher é ali, aqui assim, e os mais liberais então procuram diminuir essas questões e fazer um hinduísmo assim mais socialmente aceito. Pode falar. Não, eu ia dizer que, assim, de todos os livros citados, o mais lido, de longe, é o Bhagavad Gita. Assim, eu mesmo fiz parte, eu frequentei um tempo no Hare Krishna, e, assim, basicamente era só o Bhagavad Gita, mais ou menos como se fossem os evangelhos. E, principalmente, assim, é como se fosse, inclusive o Bhagavad Gita, ele é a parte mais filosófica e mais profunda do Mahabharata, que é uma guerra. Agora, isso pode ser muito pela vertente de hinduísmo que você estava seguindo, o Hare Krishna especificamente. Se fosse outras linhas assim, do hinduísmo, talvez As dessem mais importância para outras porque linhas. o Hare Krishna, vamos dizer, o Bhagavad Gita, ele traz a tradição do que Krishna, o próprio Krishna fala, e dá todas essas coordenadas. E, assim, é claro que a vertente que adora Krishna, né, não é toda a Índia, mas, por exemplo, tem a vertente Shiva também, que aproveita muito coisas dos Vedas. Mas eu ainda acho que o Bhagavad Gita é bem... Beleza. Coloquei aí no final um trecho do Vedas, desse livro principal, e achei interessante a referência que ele faz à questão de comer a comida, de comer carne de gado e de tomar um leite do gado. Então, tirei desse site aqui que ele tem lá todo o Vedas traduzido para inglês, tem sânscrito, que é a pré-sânscrito em que ele foi escrito, e tem em inglês, se quem quiser lá dar uma olhada. E aqui é como que uma imprecação sobre aqueles que comem a carne do gado, tiram o leite do gado. É sabido assim, em geral, é popularmente conhecido que os indianos não comem carne, né? Carne de gado. Inclusive, alguém uma vez comentou comigo, talvez alguém possa confirmar, que McDonald's na China só tem McChicken, não tem carne de gado. Eles não comem isso. E um comentário que alguns autores fazem é o seguinte: na época que esses livros foram escritos, a sociedade era principalmente de pastores, cuidadores de rebanho de gado. E essas imprecações que eles faziam sobre quem comia a carne do gado, o leite do gado, era uma forma de proteção. E aí, a partir dessa ideia de proteger o gado, surgiu a ideia de que ele era sagrado. Ele não podia comer essa carne. Depois, com a ideia de reencarnação em castas, aí isso ficou mais forte. E aí, hoje existe essa cultura lá de não comer carne de gado. Eu não sei se você quiser mencionar tudo, mas seria bom você ler, para quem não sabe inglês, ler a citação assim, traduzida. Pode ser. Grosso modo, as imagens assim, ó. O demônio que tem o cheiro da carne do rebanho, com a carne dos cavalos e de corpos humanos, que rouba o leite das vacas, ou Agni, que seria a divindade aqui restaurando, despedaça ou rasga a cabeça desses tais com fúria, com forte fúria. A vaca
que dá o leite a cada dia. Oi? A cada ano, perdão. A vaca que dá o leite a cada ano. Mano e Gádger, alguém pode me ajudar com essa frase? Qual? Hã? Vamos falar? Guardador dos homens. Não deixe que Itudana jamais prove isso. Ituan essa daí é mais difícil de traduzir. Perfure com sua chama, com seu fogo, a sua vitalidade quando os encontrar. Que os demônios bebam o veneno do rebanho e Adit possa lançar fora os malfeitores, que possa Deus habitar, dar-lhes para a ruína, e que a produção das plantas, né, da produção, possam negá-los. Posso dizer mais uma coisa? Também é interessante dizer que Krishna era protetor das vacas. Tem esse aspecto. E aquele que come vaca, come carne de vaca, de certa forma está encontrando Krishna. Alguém aí quer falar um pouquinho mais sobre os avatares? Pode falar. Vamos lá. Próximo ponto aqui. Doutrinas básicas da religião hindu. E agora a gente vai trabalhar mais o paralelo com o cristianismo. Como que o cristianismo responde às questões essenciais da doutrina hindu. Primeiro, vamos olhar o sistema de reencarnação, a ideia de reencarnação. A ideia de reencarnação está muito relacionada com a questão das castas. Por quê? A ideia é que o que acontece com você nessa vida é uma consequência do que você fez em outras vidas. E você tem um objetivo de viver de tal modo que numa próxima reencarnação você possa nascer numa casta superior. Lembrando que na cultura indígena e no sistema de castas não existe mobilidade. Se você nasce numa casta, você morre mesmo. A sua única possibilidade de mobilidade é morrendo e nascendo de novo numa casta diferente. É interessante que a doutrina de reencarnação não aparece nos livros iniciais, principalmente nas novelas, no escrito inicial ela não está lá. Ela foi se espalhando à medida que a religião foi crescendo e os povos começaram a popular a Índia. No Ocidente, a ideia de reencarnação se tornou um pouco mais comum recentemente, com Nova Era e com as doutrinas espíritas, e normalmente ela é vista como algo positivo, como algo bom. No hinduísmo não é assim. A reencarnação no hinduísmo é algo ruim, é uma prisão. Seu objetivo é evoluindo e evoluindo até que você não precise nascer de novo. A vida é vista como uma prisão, você está preso e você precisa sair desse ciclo de vida e morte, que recebe o nome de samsara. E quando você atinge isso, você é unificado com Deus, está livre desse ciclo, dessa prisão, e aí você venceu essa ideia de encarnação. Ao contrário do conceito de encarnação que existe hoje aqui, principalmente no Ocidente, como uma nova chance de você acertar na próxima vida. O que você não conseguiu fazer nessa, você tenta na próxima. Então, são visões diferentes de reencarnação. E a ideia, esse ciclo, essa prisão que o homem está preso, recebe esse nome de samsara. E a ideia de que você
o que acontece na sua vida hoje é um resultado do que já aconteceu em outras vidas passadas, é o que você nome de karma. Então, às vezes alguém fala assim, aconteceu alguma coisa ruim, e a pessoa fala, nossa, eu devo ter sido muito ruim na outra vida. Essa é uma frase que faz sentido no hinduísmo? Sim, faz muito sentido. A ideia é que o que acontece hoje é uma consequência do que eu fiz em vidas passadas. É o karma. E o moksha, esse terceiro elemento, é justamente essa liberação, essa saída do ciclo. Uma tradução seria essa redenção. Iluminação. O Córdova chama de redenção. Seria o quê? Você está livre agora, você saiu do ciclo. Que difere muito do conceito de redenção cristã, que é eu estar separado de Deus pelo meu pecado e a morte de Cristo me redime do pecado e me coloca de volta em acesso junto a Deus. A segunda doutrina do essencial aqui, que eu listei como importante aqui para nós, é a questão do Brahman e do Atman. O que é essa doutrina? Só um minutinho. Faltou a parte de casca. Vou falar um pouquinho sobre casca. Está lá em cima. Certo. Aqui, então, essas 4 primeiras linhas estão embaçadas, mas dá para ver, né? São as 4 castas do sistema hindu. Os brahmins são como se fosse a casta religiosa, os sacerdotes. Depois, os kshatriyas seriam mais ou menos a classe política de legisladores e reguladores. Depois, uma classe vaixhias, mercadores, possuidores de terras. E por último, os sudras, os trabalhadores, eles trabalham em favor das 3 classes de cima. Os dalits, eles são considerados excluídos das castas, são impuros e assim, é a raça, eles não chegam a considerar castas, são realmente excluídos e não pode ter nenhum contato com eles. É aquela ideia de que até a sombra deles, se projetada em alguém da casta superior, contamina a pessoa da casta superior. Então, por exemplo, as 3 primeiras castas, e eles têm uma reputação de firstborns, que seriam os que nasceram 2 vezes, que tem um nascimento físico e depois um nascimento espiritual. Quando um macho, um rapaz dessas 3 classes chega a mais ou menos 10 anos e é iniciado nos estudos da religião, acontece um novo nascimento. Na dele, então, eles são os firstborns, os nascidos 2 vezes. Dois grupos excluídos do sistema de castas, além dos Dalits, são região de grupos tribais. São principalmente membros de outras religiões lá na cultura. Até certo ponto existe uma convivência. Os membros de outros grupos religiosos que moram lá. E o Córdova faz uma observação interessante. Apesar de muito se falar do Mahatma Gandhi, que ele possa ter feito pela Índia, é que ele nunca fez nada para mudar essa situação, principalmente dos Dalits. Ele dizia que os Dalits tinham que se contentar com a situação deles de casta impura. Agora, qual que é a resposta do cristianismo para as ideias de encarnação e castas?
Quando a gente olha para essa ideia de encarnação e casta, eu acho que, voltando aqui lá no nosso objetivo, o cumprimento subversivo dos seus anseios. Aqui. Qual talvez seja o anseio do homem por trás de um sistema de castas e de uma doutrina de reencarnação? Eu imagino que duas coisas. Primeiro, o anseio de justiça, a ideia de que você agir de maneira imoral terá consequências, mesmo que não seja nessa vida. O homem anseia por isso, o homem tem esse senso de justiça, ele anseia para que isso aconteça. E o senso de continuidade, de que a vida não termina aqui, de que acontece, de que a vida segue após a morte. E qual que é a resposta do cristianismo clássico, para esses anseios do hinduísmo? Alguém quer falar? Eu diria duas coisas. A primeira é anseio de justiça. O cristianismo responde com justificação pela fé. Como é que a justiça é implementada? Como é que a justiça acontece no cristianismo? Mediante um Deus que se faz homem e morre pelos pecados dos homens, né? E pelo conceito de representatividade. Assim como por um só homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, assim também, por meio de Cristo, vem a graça. Ou seja, o cristianismo ele responde esse anseio, essa questão de justiça com expiação e justificação pela fé e mais uma coisa, com o inferno. Né? O inferno é uma entidade, um lugar que manifesta a justiça de Deus. É o lugar que Deus tem reservado para o diabo e seus anjos para aqueles que fizeram o filho dele de mentiroso. Então, a punição pelo pecado acontece. Como? Não reencarnando numa outra casta, mas na morte de Cristo e na condenação eterna. Tem essa noção de juízo. E o senso de continuidade que todos nós temos, que todo homem tem, de que a vida segue após a morte, de que a morte não encerra tudo. Qual que é a resposta do cristianismo para a reencarnação? Existe ressurreição, existe reencarnação. O cristianismo é feito muito fatalista. Ressurreição. Essa é a única vida. Ressurreição. Eu queria um pouco uma discussão no conceito de justiça. Quando me deparo com esse tema, realmente parece que a justiça cristã não é tão justa assim, né? Porque se por um lado nós somos pessoas que estamos, de certa forma, colhendo o erro de Adão e Eva, como falando no bíblico, né? Porque isso seria justo, afinal de contas, né? Não era Adão, não era Eva, não estava lá, não fiz nada, por que eu estou colhendo, né? As consequências desses atos, né? Mas quando você menciona sobre Cristo, parece que aí sim é que está, digamos, a nossa visão de injustiça. Porque, no final das contas, quem pagou por esses erros, não só dos nossos primeiros pais, mas da comunidade como um todo, daqueles que se arrependeram desses erros, foi Cristo. Então, se você quer falar de injustiça, realmente é injusto alguém justo levar a culpa de algo que literalmente não fez, né? Não tinha esse peso, né, nas costas, né, como cremos. E eu me deparo com esse conceito e fico pensando, puxa, realmente, se nós olharmos só por esse aspecto, né, de puxa, é tão injusto estar pagando por algo que eu não fiz, acho que nós ficamos ofuscados e não vemos que quem realmente pagou por algo que não fez não fomos nós, foi Cristo, né? Ele que acabou pagando por essa culpa, né, que era nossa. E nesse ponto eu acho interessantíssimo, né, a visão cristã, e entendo que isso é um excelente contraponto, né? A salvação não depende de você. O hinduísmo, do pouquíssimo que eu conheço, que seriam coisas sobre jainismo, né, sikhismo, acho que é assim que se pronuncia, não sei, são um pouco assuntos sobre o hinduísmo que eu conheço, mas ainda assim fica claro que mesmo o jainismo, né, negando a questão da reencarnação como possibilidade de salvação, eles já não creem, pelo menos foi o que eu vi sobre o assunto, né, eles
eles não têm mais essa visão de que as reencarnações possam um dia elevar, né, o espírito deles ao Brahma, né? Acho que é isso. Desculpa se eu estou confundindo, porque eu conheço pouco, na verdade, né? São somente essas linhas teóricas, superficialmente. Mas ainda assim, a visão sobre a salvação fica clara, depende do indivíduo, né? Para que ele se livre desse karma, né? Para que ele, no final das contas, esteja livre, é uma ação exclusiva dele. Só que no cristianismo é exatamente o oposto, né? Nada do que você possa fazer vai ser possível de te colocar nessa condição tão elevada. O caminho tem que ser inverso. É o próprio Deus que te busca e te tira daquele buraco de pecado, né? Acho que essa é interessante, né? A visão cristã. Agora, se eu puder botar um pingo no fogo aqui, quando falo da questão do inferno, eu lembro de Anthony Flew, que foi um grande ateu, né, do século XX, né? Enfim, muito provavelmente se converteu ao final da vida, não sei se é o cristianismo, mas pelo menos a uma espécie de teísmo, né? Anthony Flew tinha um argumento muito interessante, ele falava que a ideia do inferno não era proporcional às obras cometidas, às obras más, né, cometidas por alguém. Porque se o indivíduo será castigado eternamente, isso tiraria a lógica, né, da punição, né? Por exemplo, se eu cometi passei 80 anos da minha vida pecando, né, por assim dizer, seria desproporcional ser punido eternamente, né? A lógica seria que eu fosse punido por um determinado período, né, de tempo. Como nós tentamos fazer no sistema judiciário, né? É interessante que o cristianismo ele responde a esse argumento muito interessantemente, dizendo o seguinte, que o que existe no inferno é a recusa inelutável do não, a recusa inelutável da aceitação divina, da aceitação de Jesus, da aceitação de Deus. A pessoa que está, vamos dizer assim, que fez merda durante a vida, mas aceita Jesus em algum momento, ele vai para o purgatório, ele tem chance de salvação. Não Isso já seria um ponto de vista cristão católico, né? Seria mais. Acho que a questão, pelo menos que eu vi já de apologia a isso, quer dizer, apologia a isso, seria a questão de que quando você está ofendendo Deus, você está ofendendo o ser infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente poderoso. Por isso a punição que teria que ser infinita em qualquer punição não se dá apenas pelo ato do infrator, mas também ainda você vai alguém se trata. Rapidão, o Guilherme acabou de me falar ali, a gente vai ter um tempo no final só para discussão. Eu esqueci de avisar que normalmente as nossas não desmerecendo vocês falaram, todos vocês. Isso é muito bom, isso é a nossa intenção aqui, discutir realmente. Mas é que a gente, por motivos pragmáticos mesmo, normalmente é a exposição, e aí a gente abre aí uma meia hora, tempo assim no final, para ter esse momento de discussão mesmo. Claro que com questões pontuais, por exemplo, não tem que ter escrito ali, você pode perguntar e tudo mais, mas a gente ia pedir para guardar mais para o final, só para entender o raciocínio dele, não querendo repreender nenhum de vocês. Guarda os pontos assim, porque talvez a gente falando aqui, vem aquela sensação de que agora é a hora de falar, né? Mas aí guarda, depois retoma o contexto e faz a pergunta ou o comentário que aí a gente segue. Então, próxima doutrina que a gente vai ver aqui é essa do Brahman e Atma. Brahman é um Deus impessoal que está além da compreensão humana e, em última instância, todas as coisas são Brahman. Tudo que há é Brahman. Qualquer coisa que não seja Brahman não é uma realidade, não é algo real. É uma mágica, é uma ilusão, diz essa doutrina. E que a nossa vida do dia a dia, as coisas que a gente vê, que a gente passa no dia a dia, são, na verdade, essa ilusão, essa mágica, que emanam de Brahman, mas não são Brahman e não são essa realidade. Além disso, dentro de cada um de nós, existe uma realidade que está bem escondida por dentro de toda ilusão e de toda mágica, e que essa realidade é Brahman em nós. Esse Brahman habita dentro de cada pessoa. E que cabe ao homem separar-se do mundo
exercitar a contemplação para descobrir a própria identidade como Brahman Atman. Atman seria essa realidade dentro de nós. Confuso, né? Complicado de entender isso. Né? Eu li umas 3 vezes, reli, para tentar fazer isso parecer algo mais concreto para mim, mas ainda assim é algo bem estranho. É característico daquela segunda fase do hinduísmo, né? Porque a hinduísmo tinha 3 fases, né? Essa ideia de Brahman Atman é bem específica, bem característica da segunda fase. Mas eu acho interessante os contrapontos do cristianismo a essas ideias. Eu queria ver com vocês. Primeiro, a relação de Deus com a criação, sendo Deus a fonte e o sustento de todas as coisas. Me lembra João, capítulo 1, os primeiros versículos do Evangelho de João, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Além desse texto, um outro texto, Colossenses 1, 13 ao 20, diz assim: vou pegar a partir do versículo 15, falando de Jesus Cristo. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito diante dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a própria Deus que nele refletiu toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A inquietação quanto à origem de todas as coisas, inclusive da matéria, eu acho que faz parte de todas as religiões. E o hinduísmo não é diferente. A ideia deles de um Deus que é a origem de todas as coisas, que é a fonte de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, no Evangelho é muito claro. Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, né? Inclusive a matéria. Se a gente pensar de onde saiu a matéria, a Bíblia fala, tudo veio de Cristo. Em algum ponto, isso tudo partiu de Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. E ele é o sustentador de todas as coisas, de forma que se não fosse por Cristo, no universo o mundo se desintegraria. Acho esse contraponto interessante. Além desse complexo do real, uma segunda coisa interessante, esse paradoxo do que é real e do que é ilusório, o que a gente vê, o que a gente não vê, o que é interno, o que é externo, o que é eterno, o que é passageiro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, quando Paulo está falando do sofrimento dele no ministério, ele fala uma coisa muito interessante. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Interessante essa ideia também do cristianismo, uma ideia de certo ponto mística, de que existe um homem interior e existe um homem exterior, de que existem as coisas que se veem e existem coisas que se não veem, e as que se não veem são eternas. Paulo fala de um jeito que dá a ideia de que
à medida que o homem exterior vai envelhecendo e se deteriorando, o homem interior do cristão vai se renovando, você vai se tornando mais forte e mais novo com o tempo. Esse complexo entre ilusão e realidade eterno e passageiro. E por último, que eu acho interessante nesse ponto do hinduísmo, o hinduísmo ele fala que tem um Brahman dentro de cada um, que é a realidade. O que a Bíblia fala que existe dentro de cada cristão? O Espírito Santo, né? Que é o próprio Deus. É o Consolador, que Deus coloca dentro de cada cristão e que habita no corpo. Dentro desse corpo aqui, Deus habita na forma de Espírito Santo. O Deus infinito habitando dentro de um corpo finito. Como que o cristianismo é uma resposta do cristianismo aos anseios do hinduísmo. Mais um próximo. Próxima doutrina nossa aí para a gente ver rapidão, que horas? São deuses e avatares. Entender a divindade hindu não é uma tarefa fácil. Popularmente se diz que existem 330 milhões de deuses no hinduísmo. Popularmente. Milhões de deuses. Popularmente. Popularmente se diz isso. Sim, é uma frase assim, que as pessoas costumam dizer, mesmo que não exista um catálogo de 330 milhões de deuses, a gente tem ideia de quanto Deus existe lá. Qualquer coisa pode virar um Deus no hinduísmo. Então, Qualquer coisa pode virar um Deus. Histórico, por exemplo, havia o sacrifício os sacerdotes faziam um sacrifício. O fogo que era usado no sacrifício, no passado do tempo, se tornou um Deus. Deus agrícola. O líquido que eles bebiam na hora do sacrifício, que o sacerdote bebia, no passado do tempo, também se tornou um Deus. E as palavras faladas na hora do sacrifício, depois de um tempo, receberam um nome e se tornaram Deus também. Então eles criam Deus assim, com certa facilidade. Agora existem 3 deuses principais no hinduísmo, que é Vishnu, Shiva e Brahma. São os 3 deuses principais e algumas pessoas fazem alguma correlação com a Trindade, como que se Vishnu fosse o Deus e os outros 3 são manifestações desse Deus principal, os outros 2 manifestações desses Deus principais, não é algo muito evidente. Assim. Essa é uma relação à Trindade. E um conceito interessante da doutrina hindu é de avatar, que significa descida. E literalmente essa palavra quer dizer encarnação. Então na doutrina hindu, principalmente na terceira fase, que é a terceira etapa lá, existem vários avatares, que são encarnações desses deuses, principalmente o deus Vishnu, terceiro deus. E no livro do Código tem vários avatares, ele vai citando, eu peguei aqui alguns que eu achei mais relevantes. O avatar, que é um deus, né? Matsya, que é Vishnu em forma de peixe, ele aparece amando o homem e fala que ele construa um barco bem grande para escapar de um dilúvio. E isso sou familiar com ele. E ele fala, o fala o seguinte: na maioria das religiões existe o relato de um grande dilúvio. Então, é muito interessante. Outro avatar é Krishna, que é um dos avatares, uma das deidades mais populares na Índia. Se popularizou no Ocidente nos anos passados, através do movimento Hare Krishna e da Sociedade Internacional da Consciência Krishna, o ISKCON. É assim que se fala? ISKCON? Outro avatar
avatar interessante, ó, Buda é um avatar hindu. É uma tentativa dos sacerdotes hindus de conter o crescimento do budismo na Índia. Quando eles viram que o budismo estava crescendo, eles foram lá e criaram um avatar Buda para dizer que Buda estava dentro do hinduísmo. O hinduísmo era maior que o budismo. E é bem possível que, à medida que o evangelho cresce, eles logo criem um avatar de Jesus Cristo. Para dizer que Cristo é a encarnação de um Deus hindu. Eu esqueci, eu peguei aqui algumas imagens. Ó, e às vezes a gente vai em lojas assim, lá, se a gente está latindo, está mostrando. E a gente tem umas imagens dessas. Então, essa aqui, ó, que tem 4 cabeças, é o grama. Quase todas as imagens tem vários, eles têm vários braços, normalmente tem uma flor de lótus, ou várias cabeças, coisas que indicam poder, flexibilidade, eternidade, simbologia, é isso aí. Essa aqui é uma estátua do Deus Brahma. A deusa, ou melhor, o deus masculino, Shiva, o destruidor, e o deus Vishnu. Esse aqui é considerado o mais fácil de se identificar. É Ganesh, é filho de Shiva. Foi ela que arrancou a cabeça dele, depois botou no lugar. Não, na verdade foi assim, Shiva não reconheceu o próprio filho e Ganesh na verdade era um guerreiro, um forte guerreiro e acabou lutando contra Shiva. Aí Shiva decepou o próprio filho e só depois a mulher do Shiva disse, olha, era dele que estava grávida. Aí ele falou, putz. Aí tinha um elefante bebê e o Shiva botou a cabeça do elefante bebê no Ganesh e ele tem essa cabeça. Isso soa pra gente algo tão fantasioso, tão mitológico, né? Mas é tudo simbólico. Toda essa tradição, nenhum hindu vai dizer para você que acredita nisso. Tudo isso é muito pontual, muito simbólico. Toda essa... Mas é a base da fé deles. É onde a fé deles está construída. É interessante isso no cristianismo, porque nesse ponto há uma divergência. O cristianismo ele tem uma dependência histórica. O cristianismo existe sem Jesus. Se Jesus fosse apenas um personagem simbólico ou alegórico, uma fantasia, uma criação posterior, de fato o cristianismo seria a maior das falácias. Ele está atreladamente. Depende do cristianismo. Se você for. Rapidão, segura aí. Vai lá, 5 minutinhos e a gente pode fazer discussão. Qual que é a resposta do cristianismo para a ideia de avatar? Eu entendo que. Encarnação. A Bíblia não ensina reencarnação, mas ela ensina o quê? Encarnação. Que Deus se fez homem em Jesus Cristo. Que aquele menino que nasceu era Deus na forma de homem, 100% homem, 100% de Deus. É a resposta. Vou pôr um pouquinho para a gente poder ir para a discussão. Só um comentário sobre, no final tem alguns ritos e algumas festas, algumas celebrações dos hindus, e tem uma que eu achei especificamente interessante, chamada Sati, que hoje é proibido, o governo proibiu, mas historicamente faz parte da religião e da cultura, que é o seguinte: quando um homem morre, a mulher dele, a esposa dele, ela é queimada com ele. Na hora de queimar o corpo, a mulher é queimada junto. E esse é um exemplo muito interessante de como a cultura cristã, ela intervém no mundo. Como a cultura cristã ela pode mexer, o cristianismo pode mexer com a cultura de outros povos. Quando os britânicos chegaram na Índia, na colonização das Índias, e encontraram essa prática lá,
eles, de pronto, proibiram os indianos de continuarem com essa prática, de queimarem a mulher junto com o homem quando ele morre. E aí os indianos falaram assim: aqui nós temos uma cultura de que quando o homem morre nós queimamos a mulher dele junto, é a nossa cultura. Nós queremos que vocês, britânicos, respeitem a nossa cultura. E aí conta a história que um general britânico falou assim: tudo bem, só que nós temos uma cultura também nossa, que é a seguinte: nós costumamos matar homens que queimam mulheres. Então a gente respeita a cultura de vocês, vocês respeitam a nossa. E com o tempo, a colonização britânica parou isso, hoje é proibido. E um dos grandes lutadores, um dos grandes evangelistas que lutou contra essa prática foi William Carey. Foi um missionário evangelista, foi para a Índia pregar o evangelho e fez muita coisa pela Índia, criou instituições, escolas, sociedades. Até hoje a Índia se beneficia muito das ações de William Carey e principalmente evangelizou. Talvez o maior evangelista na Índia que existe hoje, o William Carey. Vale a pena dar uma olhada na biografia dele depois. Por último, você conhece o hindu? O que o Bhagwan recomenda? Primeiro, prudência, porque saber que uma pessoa é hindu significa que você sabe muito pouco sobre a fé dela. Ela pode crer em muita coisa que você nem imagina. Você sabe pouco sobre a prática e a crença dela simplesmente por saber que ela é hindu. Segundo, o hinduísmo ele se orgulha de um alto nível de tolerância com as outras religiões. Então isso pode levar você a uma falsa conclusão. Se você chegar para o hindu e falar, por exemplo, para ele, se você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai dizer: tá bom, eu aceito. Não tem problema nenhum com isso. Eu posso reconhecer Jesus. Mas o que a Bíblia ensina? Não pode servir a dois senhores. Aceitar o cristianismo, receber Jesus como Salvador, é rejeitar qualquer outro Deus, rejeitar todas as outras práticas religiosas. Então, numa evangelização de hindu, isso precisa ficar bem claro. Que nesse sentido o cristianismo e o evangelho é exclusivo. Só existe espaço para um Deus, para um Senhor. Jesus Cristo não é um avatar hindu. A contextualização do evangelho com elementos da cultura hindu é perigosa e deve ser evitada. Às vezes missionários ou irmãos querendo contextualizar o evangelho acabam mudando o evangelho e alterando e fazendo Jesus algo menos do que ele é. Jesus não é um avatar. Jesus é o Filho de Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Isso precisa ficar bem claro na nossa pregação. Com todas as dificuldades que existem, o cristianismo tem crescido na Índia, ele fala, e ele dá 3 razões para isso. Eu acho bem interessante. Primeiro, os rituais hindus, eles são escravizadores, pesados. Então o evangelho traz como que um alívio para eles, de todos aqueles rituais. Isso a gente já experimenta nas nossas religiões aqui, até mesmo dentro do cristianismo. Né? Quando um católico descobre a graça do evangelho, que ele não precisa mais fazer isso e aquilo, que a salvação é pela graça. Então isso vem com alívio. E quando isso entra em confronto com os rituais hindu, o hindu é um alívio se ver livre de tudo isso, de todos os rituais que ele carrega. Segundo, o hinduísmo tem promessas que são incríveis, no sentido, por exemplo, de uma libertação do ciclo de vida, coisas muito difíceis, muito intangíveis. E deuses também que são muito frágeis, deuses que não têm a perfeição, a soberania. O Cobra diz que essa fragilidade dos deuses, essa fragilidade das promessas do hinduísmo, frustra muito os hindus e é uma porta aberta para o evangelho. E terceira coisa que ele fala, que faz o cristianismo crescer na Índia, é a vida prática de amor dos cristãos na Índia. É uma das coisas que mais impressiona os indianos, são cristãos mostrando e vivendo o amor de Cristo de maneira muito prática. Independente das casas, então. No meio do ambiente de casa. Exatamente. E isso tudo tem feito o cristianismo crescer lá. Gente, obrigado pela atenção.
nos seus povos indianos. Gente, essa série ainda não acabou, agora tem uma parte muito importante.